Todo católico sabe que nós temos o sacramento da confissão para nos reconciliarmos com Deus, apesar das nossas falhas, tentando sempre melhorar. Mas o que nem todo católico lembra ou até conhece é a ação do exame particular da consciência, que pode ser feito todos os dias só para tentarmos entender a nossa evolução espiritual, onde estamos errando, qual a porta de entrada para os pecados, para desrespeitar os mandamentos de Deus. O exame de consciência diário, ele não substitui de forma alguma o sacramento da confissão, mas para muitos ele pode ser um estudo interessante na evolução da fé, além de poder ajudar no exame de consciência para o sacramento da confissão. Tanto a confissão quanto o exame de consciência não são um passe livre para pecar, porque depois eu confesso e me arrependo. Na verdade, todo o exame de consciência e o sacramento da confissão é para tentarmos melhorar como fiéis e filhos de Deus na busca pela santidade. E nesse sentido, a gente tem que cuidar para simplesmente não usar como justificativa que eu posso pecar porque depois eu confesso e me arrependo. Não. E ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com o escrúpulo de consciência, que é quando a gente vê problemas em tudo, mas também não acha uma solução, mas fica se penalizando e às vezes se penaliza por coisas que nem são pecado. Então, para o exame de consciência particular no dia a dia, tem um modelo curtíssimo que quando você está cansado, o dia está corrido ou não vai ter tempo de fazer um exame de consciência, durante as suas orações, você pode simplesmente rezar: Senhor, obrigado por este dia, perdoai-me pelo que hoje não fiz por amor, entrego-vos meu descanso, amanhã quero recomeçar convosco. Amém. Quando a pessoa está com tempo, inspirada ou mesmo estando cansada, se colocou como um propósito fazer um exame de consciência com frequência, até para notar se está conseguindo ter uma evolução, melhorar em algum aspecto que percebeu que é uma porta de entrada para pecar, você pode fazer um método clássico. No começo, você pede a luz do Espírito Santo com a oração: Vinde, Espírito Santo, iluminai meu dia para que eu veja como vós vedes. Uma oração muito interessante para realmente trazer luz ao conhecimento, ao que nós erramos, acertamos e o que podemos melhorar. Em seguida, você faz um exercício de gratidão, agradecendo graças recebidas, proteções invisíveis, coisas pequenas que deram certo. A gratidão costuma ajudar para a gente evitar o escrúpulo de consciência de achar que está tudo dando errado, que a gente não faz nada de certo, que nós estamos rezando errado ou que temos graças bloqueadas para a nossa vida. Então, agradecer, gratidão. Em seguida, rever o dia com calma, perguntando-se em que momentos esteve com Deus, em que momentos negligenciou, deixou de fazer algo, onde falhou no amor, na verdade, na paciência, como tratou as pessoas, por que tratou assim, mas o porquê tratou assim não tem a ver com se justificar, simplesmente entendeu porque foi educada, porque foi mal educada, porque se chateou, no sentido de entender para melhorar, não para simplesmente justificar ou também para se vangloriar. E se perguntar como poderia ter sido melhor. Não ficar entrando em detalhes inúteis, mas entender o que aquilo evocou em você, o que você poderia ter levado Deus para outras pessoas e não levou, nesse sentido. Tentando melhorar, se santificar, sem o escrúpulo de consciência. Reconhecemos as nossas faltas, onde erramos, sem muita dramatização,
sabendo o que é imperfeição humana, que não é pecado, é só uma imperfeição que nós podemos melhorar, mas não é pecado. O que sim foi um pecado ou uma porta de entrada para o pecado, e o que foi simplesmente cansaço, né? Em seguida, fazer um propósito simples para melhorar no dia seguinte. Por exemplo, eu vou falar com mais calma, ou eu vou ser mais educada com a pessoa, ou simplesmente eu vou rezar muito por todas essas pessoas e por mim, para nós melhorarmos espiritualmente, emocionalmente e principalmente rezar pelas pessoas que te desagradam, que essa é uma oração muito importante para nós e para outra pessoa. Finalizamos com o ato de confiança. O ato de confiança pode ser um Jesus, eu confio em vós, ou um ato de contrição breve. Esse exame particular de consciência, ele é estimulado por muitos diretores espirituais para nós mantermos a atenção no que nós erramos, no que nós estamos no caminho certo, onde é a porta de entrada para as nossas falhas, para os nossos pecados, e sempre colocando toda a confiança em Deus e pensando em melhorar hoje e sempre. De novo, o exame particular de consciência não é o sacramento da confissão, é um propósito para melhorar espiritualmente. Nunca substituirá a confissão. Faz parte de uma caminhada de evolução espiritual, de tentar ser um filho de Deus mais bonito aos olhos do Pai. Mas de forma alguma, exame de consciência é confissão. É simplesmente uma parte da jornada espiritual do fiel. Mas a confissão é o ouro da igreja e essa não tem substituto. E por que eu tô falando do exame de consciência frequente? Tem gente que faz todo dia, desde que tenha como propósito melhorar como filho de Deus e não se vangloriar, se justificar, que é sempre alguma armadilha que a gente pode cair. Eu tô falando isso porque Deus Pai fez uma visita a Santa Catarina de Sena. E nessa visita, uma das coisas que ele explica para Santa Catarina de Sena é que ele dá graças e dons espirituais por meio da oração humilde e perseverante. Que Deus quer conceder graças espirituais para nós, para a gente melhorar na nossa fé como filhos de Deus, mas muitas vezes Ele precisa que nós supliquemos, que nós nos esforcemos, que nós oremos por essas graças espirituais, sempre reconhecendo que tudo vem de Deus. Com oração, exame de consciência e penitências com bom propósito, quando percebemos que estamos falhando, com a oração, o exame de consciência e a penitência, nós podemos conquistar de Deus confiança, humildade, caridade e crescer espiritualmente, como ele explica a Santa Catarina de Sena. Precisamos pedir a Deus para conhecermos nossas fraquezas, nossos defeitos e suplicar a Ele para melhorar espiritualmente, porque essas graças espirituais, Ele quer que nós supliquemos, que nós oremos, que nós reconheçamos que precisamos dele. E sem um exame de consciência particular bem feito e com persistência, os nossos desejos, nossas tentativas são condenados ao fracasso, à mediocridade e à tibieza. Não é sobre não cometer erros, é sobre persistir na tentativa de melhorar e de ser agradável aos olhos de Deus. Como que nós pecamos? Por portas de entrada, como, por exemplo, os pecados capitais ou a falta de comprometimento em tentar não pecar e fazer exames de consciência. Os frutos do pecado são a causalidade material.
O que significa, se eu peco em uma coisa, pode gerar ocasião para eu fazer outros pecados, incluindo de outras naturezas. Então, um puxa o outro e vira uma bola de neve que só aumenta. Existe a causalidade eficiente. Quando um pecado não é percebido, não é feito um exame de consciência, um comprometimento em tentar melhorar, esse pecado se repete e pecado repetido se torna um hábito. E não bastasse se tornar um hábito que eu começo a confessar, mas nunca mudo e talvez nem me arrependa de verdade, como criar um pecado repetido que vira hábito na minha vida, esse hábito destrói freios para evitar pecar em outras situações. Então, tudo que é hábito me tira a vergonha. E a vergonha poderia ser um freio para outros pecados não acontecerem. Por isso que um pecado puxa o outro. Além disso, existe a causalidade final, em que um vício em um propósito como um pecado capital. Então, o meu vício na luxúria, no orgulho, na avareza, me leva a vários pecados, a várias atitudes que Deus não gosta, tudo por aquele fim. Então, como eu sou avarenta, eu não pratico a caridade em várias situações. Eu não ajudo o meu próximo quando eu posso, com pequenas coisas. Eu fecho o meu coração para não ajudar ninguém. Tudo em nome da avareza, que seria o meu vício final, o meu objetivo final, e eu nem percebo na minha rotina. Se a minha situação é de ambição, eu começo a roubar as pessoas, a destruir o relacionamento dos outros, tudo para tentar, na minha ambição, conseguir coisas diferentes, ambicionando o que é do outro ou o que eu não tenho. Então, quando a gente não faz um exame de consciência com frequência e não percebe onde estamos errando e por quê, e a gente não tem esse comprometimento de amor a Deus, de tentar melhorar, não quer dizer que a gente não vai errar, mas o importante é a intenção de tentar melhorar, de tentar se corrigir e suplicar pela melhora espiritual. A gente recai numa bola de neve que só aumenta de erros e pecados. E agora vamos falar da confissão em si, do sacramento da confissão e o exame de consciência preparatório para a confissão, que ele é bem mais completo e pode se beneficiar da oração, da penitência e do exame de consciência particular, mas lembrando que a confissão é única, é um sacramento que não tem substituto na nossa fé. No exame de consciência preparatório, a gente se coloca na presença de Deus antes de mais nada. Podemos orar: Senhor, ajudai-me a ver meus pecados como vós vedes, sem medo e sem desculpas. Que é como a gente sempre fala, a gente não tem vergonha de pecar, mas tem vergonha de confessar. Então a gente tem que tentar se libertar, lutar contra isso ao máximo. Em seguida, pedimos a luz ao Espírito Santo. Espírito Santo, iluminai minha consciência para reconhecer o que precisa ser confessado. Se você não lembrar de cor, não tiver uma oração de cor, né, para começar teu exame de consciência, lembre-se da essência da oração. Suplicar a Deus para ver os pecados que cometeu como Deus vê, sem medo, sem vergonha, sem desculpa, e que o Espírito Santo ilumine a consciência para confessar bem, corretamente, tudo que é necessário. Então, você pode também falar com as suas palavras, desde que lembre o que você está pedindo. Em seguida, você pode revisar há quanto tempo foi a sua última confissão. Há quanto tempo foi minha última confissão com o padre? Eu cumpri corretamente a penitência? Em seguida, você pode examinar os mandamentos e você pode usar livros, ir atrás de sites católicos confiáveis, geralmente feitos por padres, por instituições católicas sérias, para que em cada mandamento, além de ler cada mandamento de Deus,
Muitos desses sites, desses livros de reflexão, tem algumas perguntas para você entender o que pode entrar nesses mandamentos como um erro. Anote mentalmente ou num papel o que foi um pecado mortal, o que foi um pecado venial e o que foi um pecado venial recorrente, algo que você não está conseguindo evitar, para que você comunique isso na confissão, para também ter um direcionamento espiritual de como evitar. E se teve alguma queda ou recaída significativa. No discernimento do que é pecado mortal ou venial, você tem que se perguntar se teve matéria grave, se teve plena consciência, pleno consentimento. E, de novo, livros e sites católicos de padres, de pessoas e instituições confiáveis ajudam muito nessa hora. Antes mesmo de ir no confessionário, você já pode ter um ato de arrependimento interior, porque o arrependimento faz parte da nossa parte na confissão. Ser perdoado, absolvido, vem do padre em persona Christi, né? Representando Jesus Cristo na confissão, no sacramento. Mas o arrependimento não é a absolvição. A absolvição a gente recebe quando se confessa com o padre. Mas o arrependimento tem que estar presente antes mesmo de entrar no confessionário, porque a gente tem que confessar pecados que a gente se compromete a evitar, porque nós nos arrependemos por ter ofendido a Deus. Então você também pode se arrepender, né? Fazer uma oração de arrependimento interior antes de entrar no confessionário. Como, por exemplo, meu Deus, arrependo-me por vos ter ofendido. Confio mais na vossa misericórdia do que na minha miséria. Existem outras orações de arrependimento interior, mas se você também naquele momento não tem nenhuma, né, decorada, nenhuma num papelzinho, num livro, você simplesmente tem que lembrar do que é o arrependimento. É buscar um arrependimento verdadeiro por ofender a Deus, porque o nosso grande arrependimento é ofender, é machucar o nosso Senhor. E que nós confiamos na misericórdia dele, não na nossa miséria. Não podemos nada por nós, é tudo por Deus. Essa é a mensagem do arrependimento. Quando entramos para a confissão, fazemos o sinal da cruz, podemos começar falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, abençoa-me porque pequei, perdoa-me porque pequei. Pode falar quanto tempo foi a tua última confissão, isso pode ser uma informação interessante para o padre, se você lembrar, porque às vezes a gente não lembra de falar tudo, não lembra de, saiu da confissão, falei dos meus pecados, mas esqueci de explicar quando foi minha última confissão. Tudo bem, acontece. Confessamos os nossos pecados com clareza, simplicidade, sem ficar nos justificando, que é uma coisa muito comum que nós fazemos, porque ali não é o momento para nos justificar, é só de arrependimento, sem detalhes desnecessários. Então, podemos falar, faltei à missa dominical uma vez, 2 vezes, né? Caí em pecado de castidade, se puder falar se foi 1 vez, 2 vezes, pequei por impaciência com meus pais, um número aproximado quando lembrar, né? Não ficar contando histórias muito longas, culpar terceiros, você não está confessando o outro, você está se confessando e você está arrependido. E não precisa dramatizar muito. No final, você pode fazer uma oração como: por estes e pelos pecados que agora não me lembro, peço perdão a Deus, e realizar um ato de contrição. Meu Deus, arrependo-me de todo o coração por vos ter ofendido. Se você não decorar, poderia ser um propósito tentar decorar orações relacionadas à confissão, mas se não puder, der um branco na hora, pode simplesmente lembrar que ao final da tua confissão, quando você terminou de lembrar os pecados, né, enfim, que você percebeu no exame de consciência, você pode pedir perdão a Deus e dizer que se arrepende de coração. Se você tiver dúvida se algo foi pecado grave, se você não tem certeza da natureza, se foi venial ou mortal, você pode perguntar para o padre.
E se você tem tendência ou medo do escrúpulo de consciência, você também pode pedir orientação para o padre e falar que você tem essa tendência ao escrúpulo, que é ver pecado de não ter, não ser resolutivo para não pecar mais, que você sofre muito sem solução, né? Porque o escrúpulo de consciência é o ver defeito em tudo, mas ao mesmo tempo não fazer nada em relação a isso. É simplesmente sofrimento pelo sofrimento, sem propósito maior nem para Deus. E é isso, um chamado para todos nós continuarmos nos confessando, né, e conquistando a nossa absolvição nesse sacramento maravilhoso. E como uma oração no dia a dia que podemos fazer para pedir graças espirituais e para melhorar como filhos de Deus, podemos rezar, por exemplo: Senhor Jesus Cristo, eu te peço luz e graça para aplicar hoje todos os meus esforços para alcançar e crescer nas virtudes espirituais, especialmente a humildade. Quero praticar a humildade em palavras, nas que falam sobre mim e nas que se referem ao próximo. Quero viver a humildade imitando teu coração humilíssimo e manso. Peço-te essa graça através da intercessão da tua santa e humilde Mãe. Amém.